aquela nossa, tecnicamente na TV a gente chama de lapada. Veio a lapada, passou aqui como um furacão, anunciando a chegada dela. Bora falar sobre as regras, Elaine, do novo marco fiscal. Bom dia. Bom dia, Beizinha. Esse substituto, né, do novo teto de gastos. Tudo isso que está sendo discutido só começaria a valer no ano que vem, não agora 2023. Só que o governo já indicou um bloqueio de 1 bilhão e 700 milhões de reais em investimentos. A equipe econômica diz que a medida é necessária para compensar possíveis gastos obrigatórios este ano. Como assim exatamente, Elaine? Então, Elisa, a gente ainda, como você disse, tem que seguir a regra do teto de gastos, né? O raciocínio é o mesmo quando a gente pensa no nosso orçamento. A gente tem que tentar equilibrar os gastos para não ficar no vermelho. Então, se a gente gasta mais do que ganha, a gente fica com dívida. Quando isso acontece com um governo, o nome dessa dívida é déficit primário. Déficit, quando a arrecadação do governo, as receitas ficam menores do que os gastos, ou os gastos muito maiores. E o primário, porque a gente não conta nesses gastos os juros que o Brasil paga com dívidas. Então, se o país fica no vermelho, ele tem um déficit primário. E o que a regra do teto de gastos diz? Que o crescimento dos gastos do governo não pode ter um reajuste maior do que a inflação. Ele limita o crescimento dos gastos públicos. E neste ano, a expectativa é a de fechar as nossas contas no vermelho, ou seja, com um déficit. E com um déficit maior do que se previa. A projeção do governo aumentou de 107 para 136 bilhões de reais, porque as expectativas de despesas aumentaram. Por causa disso, o governo anunciou que teria que bloquear esses 1,7 bilhão de reais em despesas chamadas discricionárias, que não são obrigatórias para cumprir o teto deste ano. Agora, a gente não sabe ainda que áreas vão ser afetadas por esse bloqueio, né? E elas aí devem ser anunciadas no dia 30 pelo governo.